Bom, para você que pegou o bonde andando, não é, né? Eu aconselho a você a assistir o primeiro vídeo que nós postamos falando a respeito do Apocalipse, escrito por um tal de João, que nós já deixamos claro que não é o João Batista, o João Evangelista, né, que andou com Jesus. Porque na época de Jesus havia muitas pessoas com o nome de João, e não é. Esse João apareceu muito tempo depois dos apóstolos já terem morrido, quer dizer, morrido segundo a carne, porque eles tinham voltado para a pátria. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, todos os discípulos, né, a grande maioria, já tinham morrido. Jerusalém foi invadida, né, pelos romanos, teve aquele problema de destruíram o templo, né, que é aquele templo de Salomão, só restou aquele pedacinho de parede que está agora lá em Israel, tinha sido destruído. Muitos judeus fugiram de Israel, fugiram ali de Jerusalém, foram morar em outros lugares, inclusive nessa Turquia, que é chamada Ásia Menor. Mas antes de tudo isso acontecer, o apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus para anunciar a graça de Deus, já havia feito um grande trabalho fora de Jerusalém para outros povos, para os gentios, né? O apóstolo Paulo foi designado por Deus para pregar aos gentios, ao estrangeiro, aquele que não é judeu, né? Na verdade, ele foi chamado para pregar para todo o planeta Terra, inclusive para os próprios apóstolos. Porém, uma semente de judeus que Deus fala lá em Isaías, que ia cortar a árvore inteira e deixar só o toco, uma pequena parte de judeus eram que iam receber a graça, o resto não iria receber. Você pode hoje em Israel, em qualquer lugar, falar de Jesus, você vai perder o seu tempo lá. E falando de Jesus, porque eles não creem em Jesus, apesar que os evangélicos, né, os líderes evangélicos vivem levando o povo de Deus para idolatrar a Jerusalém, idolatrar o judaísmo, né, quando o próprio judeu não crê em Jesus. Para ele, Jesus foi um cara legal, uma pessoa boa, tal, mas que não tem nada a ver com Deus. E eles não fazem isso porque eles querem ou deixam de querer. Eles fazem isso porque Deus quis assim. Deus tapou os ouvidos dele, cegou os olhos deles espiritualmente e endureceu-lhes o coração para que eles não creem, não se convertam a Deus mesmo. Foi o próprio Deus quem fez isso, porque há séculos Deus acompanhou esse povo e eles sempre foram rebeldes à palavra de Deus e ainda viviam se exaltando que eram os melhores, que era o povo ungido, que era o povo isso, que tinha a lei de Deus, que o Criador do universo protegiam ele. Mas você pode ver que quando chega lá em Isaías, Deus perde a paciência e dali em diante a graça de Deus já começa a ser profetizada por Isaías, Deus dizendo que estendeu a mão a eles todo o tempo, mas eles não quiseram, mas que Deus dali em diante, Deus ia se voltar para outros povos, para outras pessoas de outras nações, que foi justamente o que Deus, quando levantou o apóstolo Paulo, o levou imediatamente para anunciar a graça de Deus aos gentios. Então, os judeus que fugiram de Jerusalém, quando ela foi invadida ali pelos romanos, muitos judeus estavam aqui nessas igrejas da Ásia, né? Além dos gentios, além do povo local, que já era desses lugares, muitos judeus estavam ali no meio. Depois os apóstolos morreram, né? Voltaram para a glória, foi para Jesus, e aparece esse homem anos depois, esse tal de João, que é, na verdade, um líder religioso, um falso profeta. Um líder religioso que conhecia a lei, conhecia os apóstolos, conhecia a maneira de vestir dos apóstolos, a maneira de falar, talvez vivesse até infiltrado no meio dos apóstolos, como fazem os líderes religiosos que infiltram pessoas no meio dos cristãos, né? Para se dizer irmão, se dizer cristão, para aprender ali, né? Para depois prejudicarem eles, né? Porque você sabe que os apóstolos, os discípulos, o povo de Deus era perseguido. Alguns eles chegavam e arregaçavam de uma vez, mas outros não, eles queriam saber onde estava o líder, quem era o líder, e para isso eles não chegavam logo chegando, eles chegavam como irmãos, como pessoas que estavam ali, que aceitou Jesus, que se converteu. Para quê? Para ficar ali no meio observando, inclusive para quando pegar todo mundo, inclusive o líder, saber quem era o líder ali. Pois é, eles dão o bote certeiro, como a polícia faz, né? A polícia vê o cara lá, a quadrilha lá roubando, não vai logo e prende a quadrilha. O que eles fazem? Eles deixam o cara fazendo assalto, fazendo tudo. Aí eles vão investigando. 1 ano, 2 anos depois, quando eles descobrem quem é o chefe, aí eles dão o bote e pegam o chefe e a quadrilha inteira. Esses líderes religiosos agiam assim.
né? Esse João é um sujeito, um líder religioso que vivia no meio dos governantes, com os romanos. Era um líder judeu que tinha raiva da pregação da graça de Deus, né? E mais, queria, além de perverter essas pessoas que estavam na Ásia, os cristãos que haviam se convertido, pessoas de outros países gentios, eles também queria trazer de volta os judeus, né, que já haviam se convertido, que haviam fugido de Israel e se convertido nessa cidade, né, Éfeso, Tiatira. Ele queria resgatar essas pessoas de volta para debaixo da lei, porque debaixo da lei essas pessoas faziam sacrifícios, davam ofertas, alimentavam os líderes religiosos, né? Os líderes religiosos, e também alimentava os governos romanos, porque esses caras andavam junto com os governos, com a maracutaia, como hoje. Tá aí os líderes católicos com os líderes mundiais, tá aí os líderes evangélicos metidos em política, com senadores, né? Tem senadores, prefeitos, deputados, e eles estão querendo pegar não só o dinheiro do povo que frequenta esses chamados templos que eles chamam de igreja. Não, eles não querem só do povo, eles querem mamar também no governo, querem tirar o dinheiro também do povo que nem segue a eles, nem a igreja deles, através de quê? Tomar a posse dos impostos que o brasileiro paga, que o argentino paga. Eles querem usurpar os cofres dos governos dos países, misturado com os políticos, que também são outros ratos, né, a grande maioria, e também ter o domínio religioso da mente do povo. E esse João do Apocalipse foi um que foi designado para isso. Por quê? Porque conhecia muito bem os cristãos, deveria estar até no meio dos cristãos quando estava em Jerusalém. Essa gente sabia como é que os discípulos se comportavam, sabiam a fé deles, quando eles pegavam, por exemplo, um cristão, eles torturavam antes de matar, perguntavam como que era a doutrina, por que eles criam em Jesus, investigava, interrogava. Então esse homem ele já era da lei, já era um sujeito da lei, né? Ali no meio dos sumos sacerdotes separaram esse João, tá? Esse falso João, que colocou o nome dele de João, que não é João coisa nenhuma. Ele podia até se chamar João, mas não é o João que andou com Jesus. Então prepararam esse homem para isso. Porque naquela época, por que ele fala de anjos? Porque os apóstolos tinham essa coisa, falava de anjos. Imagine, tá lá o povo numa igreja, todo mundo reunido. Igreja que eu falo é uma casa, um tabernáculo, alguma coisa, um lugar, um salão, né? E ali o líder, por exemplo, Pedro ou Tiago, alguém lia uma carta, o apóstolo Paulo mandou uma carta aqui que teve a visão de um anjo e tal, e o anjo falou para ele que o Senhor falou isso. Realmente, com o apóstolo Paulo, Deus falava, porque naquela época estava começando a pregação do evangelho e tinha essas manifestações, né? O anjo lá não soltou eles da cadeia, toda aquela coisa. Então, imagine um sujeito desse numa reunião no meio do povo ali ouvindo tudo isso. Esse sujeito aprendeu, né? Eles estão infiltrados dentro do povo, no meio do povo. Você veja, no Brasil, você anda no Brasil, viaja de ônibus, você vê quanta terra tem no Brasil, né? E você vê esse pé de guerra, essa briga por causa de terra. Agora, preste atenção que em toda a briga de sem terra você não vê um padre lá no meio? Aí você diz, o padre está lá defendendo os sem terra. Tá nada! Aquelas terras da Igreja Católica. Faça uma pesquisa que você vai ver que a grande maioria das terras que estão no Brasil pertence à Igreja Católica. Eles dizem que é da União, põe nome de laranjas, né? Que é de um fulano que era rico, que era não sei o que. Mentira! Tudo aquilo, desde que eles entraram no Brasil, né? Eles dividiram o poder, dividiram as terras, dividiram tudo. Por isso que você vê esse mundaréu de terra. Tem padre que é designado para ficar só ali, o cara fica ali, morre ali, chega novinho ali, fica ali, né? Ali no meio de sem terra, no meio do povo. Mentira! Ele está lá para... Tanto é que ele não morre, morre sem terra, morre todo mundo. Dificilmente você vê morrer um padre. Morrer por quê? Porque é ele que está ali de olho na terra. As pessoas pensam que eles estão ali ajudando, fazendo caridade. Eles estão levando a informação para o governo. Os caras lá estão querendo pegar a nossa terra. Tá? Vê o que você fala, quem é o líder lá? O líder é fulano de tal, ele está tramando isso, tramando aquilo. Quando o sujeito, os líderes do sem terra pensam que está tendo apoio desses caras, mentira, eles são surpreendidos. É como fizeram com os índios, prepararam os jesuítas, né? E tem até um aí que é um tal de Chieta que virou até santo. Prepararam os jesuítas para quê? Para dar um de bonzinho para os índios, de se fingir de protetor dos índios, para ganhar a confiança dos índios, para tomar tudo. Então vá fazer uma pesquisa, meu amigo, que você vai ver de quem é esse mundaréu de terra aqui no Brasil.
O Brasil tem tanta terra, por que tem tanta gente brigando por causa de terra? Por que essa gente no governo não libera terra para o povo? Por quê? Porque é deles, é do poder político e do poder religioso. Você vai em qualquer cidadezinha no Brasil, tá lá, pode não ter nada, mas na praça principal tá lá a igreja deles, mostrando que quem manda ali é eles. Né? Depois do prefeito, a maior autoridade é o padre. Né? É o Papa, você vê o Papa. Eles têm até um Vaticano, tem uma cidade, né? Um país deles mesmos. Tá vendo? Tudo é dividido, foi dividido tudo no planeta. Eles tomaram conta das terras da parte deles da religião, para dominar o povo com a religião, e os políticos tomaram conta do poder econômico, do poder financeiro. Então naquela época não era diferente. Então assim como designaram esses homens para, como existe hoje no Brasil, para ficar de olhos nas terras, o cara fala, você quer ser padre? Você quer viver na boa vida? Você quer ter tudo? Você não quer trabalhar nunca? Só tem o seguinte, você vai tomar conta lá da Amazonas, você vai lá em Manaus, você vai tomar conta da Bahia, você vai tomar conta de tal lugar, você vai ser lá, ser bispo, vai ser o que for, vai ficar de olho ali no nosso patrimônio, de geração em geração. É assim que funciona. E esse tal de João, chamado do Apocalipse, esse picareta, era um religioso que estava no meio dos religiosos ali e que tinha mais manejo, que conhecia os cristãos, que ficou talvez tempos ali observando os cristãos, vendo como é que eles falavam, como é que eles se procediam, para depois vir com esse papo de Apocalipse, né? Como em Jerusalém os judeus já estavam debaixo da lei mesmo. Não tinha muitos judeus ali que criam em Jesus, porque a grande maioria fugiram, e os poucos que ficaram ali criam na lei de Moisés. Eles perceberam que o nome do Senhor Jesus estava crescendo no meio dos gentios e que lá tinha muitos judeus. A cidade de Jerusalém estava quebrada, eles precisavam trazer esse povo de volta, precisavam trazer esse povo para fazer sacrifício, para frequentar os templos dele, para dar dinheiro para eles. Não fazia no templo, porque o templo destruiu, mas eles se reuniam em outros lugares, ali a pessoa tinha que submeter o sacerdote, e eles sabiam, se nós não destruirmos essa seita, até os judeus que já fugiram aqui de Jerusalém vão se converter, esse homem vai acabar tudo. Então nós temos que preparar um homem. Quem está preparado aí? Esse João se colocou. Você pode ver que os apóstolos já tinham morrido, entendeu? Esse homem apareceu tempos depois, mais de 50 anos depois, que esse homem, que 70 anos depois que dizem, né, que foi invadida Jerusalém. Veja bem, aí esse homem abre o Apocalipse dizendo, eu, João, que também sou vosso irmão. Como? Se é a mesma coisa, olha o que ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão, ele manda a dedicação, a carta. E antes dele chegar nas cartas do Apocalipse, o que ele diz? O que ele faz as pessoas leem? Primeiramente, a abertura da carta. Olha, eu, João, que também sou vosso irmão. Quer dizer, as pessoas lá já tinham ouvido a graça de Deus, estavam firmes na graça de Deus, tanto os gentios como os judeus que já estavam morando em Éfeso, em Tiatira, naquela cidade ali, né? Aquelas pessoas estavam bem, os apóstolos morreram, mas ali as pessoas estavam firmes na graça, porque já conhecia a palavra de Deus, que é mais que vencedor, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, salvos para sempre, que Jesus ressuscitou, que o diabo foi destruído, que a morte foi destruída, que tudo isso tinha acabado, né? O povo ali já sabia, eles estavam ali se desenvolvendo, crescendo na graça. Enquanto os apóstolos Timóteo, Tito, o apóstolo Paulo, a galera estava ainda aqui em carne e osso, estava ali sustentando aquelas pessoas, né, com a palavra da graça de Deus. Mas chegou um tempo que eles faleceram, mas o povo estava crescendo em graça, porque muita gente já conhecia a graça de Deus. E esse João foi fazer o quê? A missão desse João era o quê? Destruir a graça de Deus, ou seja, tentar destruir a pregação do evangelho da graça de Deus no meio dos gentios, e de quebra ainda trazer os judeus que tinham se convertido a Jesus nesse lugar de volta para debaixo da lei. Veja que ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão. Ora, então você vê que esse homem, que as pessoas que estavam lá não conheciam esse tal de João, tanto é que ele teve que se apresentar. Olha, eu também sou João, irmão de vocês. Ora, será que ninguém que estava ali na igreja de Éfeso, Tiatira, não conhecia João? O verdadeiro João que andou com Jesus? Se os discípulos, apesar de viver escondidos, de viverem se protegendo, eles se comunicavam, eles se conheciam. Eles sabiam quem era João, quem era Tiago, quem era Filipe, eles sabiam quem era todo mundo. Precisava esse João dizer, eu, João, também sou seu irmão, né? Chega com uma conversinha fiada.
Eu também sou irmão de vocês, companheiro na luta, né? Na tribulação, e já abre com aquela conversa mole, dando graça e paz, né? Usando o linguajar dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo. Para quê? Para ir amaciando para aqueles cristãos, dizer assim, mas peraí, eu nunca ouvi falar. Quem é esse João? Não é o João lá, esse João não é aquele lá. Porque se fosse João mandava uma carta e acabou. Colocava lá o nome dele, João, e mandava, escrevia o que ele queria. Não, esse aí está forçando a barra. Como quem diz assim, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas eu sei que vocês estão aí. Eu, João, que também sou o vosso irmão, olha, meus irmãos eu conheço. O meu irmão não precisa chegar em casa e dizer, olha, eu sou seu irmão. Sim, e daí eu sei que você é meu irmão, o que está acontecendo? Você não precisa. Você chega na sua casa, vê seu irmão, você conversa com ele naturalmente. Você não precisa ficar ali tentando provar que você é irmão dele, ele é seu irmão. Não. Olha, eu, João, você pode ver em outras versões que você vê ele dizendo que também, olha, sou vosso irmão, mas se tivesse alguém esperto lá, que tinha, muita gente lá não aceitou a conversa dele, esse papo de Apocalipse, né? Porque os discípulos diziam assim, vem cá, nós estamos aqui em Éfeso, por exemplo. Pô, nós sabemos que quem são os apóstolos que estão em Jerusalém, né? Bom, para não ficar muito enrolado para você entender, o que acontece? Vamos, digamos assim, os cristãos das 7 igrejas que esse picareta desse falso João do Apocalipse mandou as cartas, pode ter certeza que essas pessoas, elas se comunicavam. Elas estavam ali nas igrejas, mas elas se comunicavam de uma maneira ou de outra. Pelos próprios irmãos ali, eles se comunicavam e eles sabiam perfeitamente que os apóstolos já tinham morrido, que João já tinha morrido, que João mesmo que andou com Jesus já tinha morrido. Por isso que esse falso João está fazendo o maior esforço para dizer que era cristão também, que era irmão deles também. Eu que sou irmão também vosso de vocês, eu sei que vocês não me conhecem, mas eu, em outras palavras, vocês não me conhecem, mas eu sou irmão de vocês também, companheiros de vocês, graça e paz, viu? Porque eles ficaram desconfiados, peraí, lá em Jerusalém morreu todo mundo, Paulo já morreu, Tiago já morreu, Pedro, Paulo, todos os apóstolos já morreram. É como se eles fizessem uma reunião, as 7 igrejas, e disseram assim, mas vem cá, de onde apareceu esse João aí? Porque lá em Jerusalém, ele tá vindo com essa conversa lá de Jerusalém, né? O cara tá dizendo que foi preso, será que ele é irmão mesmo? Será que tinha esse cara aí, mas esse irmão aí? Como é que a gente nunca conheceu esse irmão, né? Agora ele tá falando a nossa língua, né? Graça e paz, que a paz de Deus seja com todos, falando de Jesus, como quem conhece Jesus. Será que um anjo falou com ele mesmo? Será que ele é irmão da gente mesmo? Né? Você vê que o capítulo 1 de Apocalipse, todo o capítulo 1 de Apocalipse, ele está fazendo a maior força para entrar no meio dos cristãos, para que os cristãos abram a guarda para ele depois começar o terrorismo. Né? Ele tinha que fazer a cabeça dos cristãos primeiro, para que os cristãos dessem crédito a ele. Isso é um falso líder religioso, e você vai ver no decorrer das cartas o que eu estou lhe falando. Esse é um líder religioso judeu que o único intuito dele era um só: destruir a pregação da graça de Deus, tentar neutralizar os cristãos gentios que já tinham recebido, aceitado o Senhor Jesus, a graça de Deus, e também resgatar os judeus que tinham se convertido ao Senhor Jesus naquelas cidades e trazê-los de volta para debaixo da lei de Moisés, para voltarem a fazer obras, sacrifícios, né? Porque era disso que eles viviam, na mamata. Né? Essa era a missão desse tal de João. Mas como é que ele iria fazer isso se ele não fosse com a linguagem igual a dos cristãos? Como fazem os líderes religiosos de hoje, com aquela vozinha mansa, né? Esses líderes religiosos católicos. E os evangélicos então nem se fala. Você vê o Macedo como ele vem aí, que você seja uma fonte a jorrar, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de Jesus. Né? Primeiro ele fala a linguagem, ele conhece a palavra, tá vendo? Ele conhece a palavra, ele conhece a Bíblia, ele fala do Espírito Santo, fala de Deus, fala de Jesus. Agora vai ver a vida deles.
Vá olhar os bastidores, é um homem que é dono de bancos, time de futebol, tem várias empresas, né? E manda o povo fazer voto, sacrifício, né? As pessoas alimentando o sistema, esse sistema religioso, faz maldade com o povo, com os pastores, com as esposas de pastores, obreiros, jovens, evangelistas, todo mundo escravizado na mão deles. Tá vendo? E como é que eles fazem isso? Usando a palavra de Deus, a mesma coisa desse picareta, desse João do Apocalipse, que é um líder religioso, judeu, e isso nada contra os nossos irmãos judeus, nós estamos falando por causa da história, não estamos aqui com preconceito, com nada disso, nós estamos falando mediante a história. Então você vê que ele abre o livro apelando, enganando, né? Eu, João, que também sou irmão de vocês. É como se aquelas igrejas, as 7 igrejas se reunissem e falavam, vem cá, alguém aí já ouviu falar nesse tal de João? Pô, a gente se comunica entre nós, até o Jerusalém lá, que não tem mais ninguém, que o pessoal caiu fora de lá, porque era perseguido também lá. Se os judeus também estavam lá, em Tiatira, nas outras igrejas, porque lá o negócio estava pegando. Então, se esse João fosse uma pessoa conhecida de lá, eles saberiam, porque eles trocavam escondida informação um com os outros. Você veja que eles não conheciam esse tal de João. E ele teve que fazer a maior força para entrar no meio dos cristãos. Então, do capítulo 1, antes de chegar ao capítulo 2, o capítulo 1 inteiro, ele dedica somente para quê? Para iludir, para convencer os cristãos que ele também era discípulo do Senhor Jesus. E que ele foi preso numa ilha, e que nessa ilha ele teve a suposta visão. Ele fala que Jesus perdoou os nossos pecados. É um homem que conhecia a palavra de Deus, tá vendo? A palavra de Deus não, a letra. É um homem que estava infiltrado no meio dos cristãos, que conhecia a linguagem dos cristãos. Porque se vai lá um político, vai lá um estranho, vai lá alguém que não falasse a língua dos cristãos, que não conhecesse a língua dos cristãos, eles não dariam ouvidos a esse homem. Então esse homem foi preparado justamente para isso. E por trás dele está os líderes religiosos, os principais sacerdotes, aqueles mesmos que mataram a Jesus, crucificaram a Jesus. Muitos estavam vivos ainda. Por trás dele está o poder político romano daquela época, né? Porque o povo, os judeus, foram dispersos, foram perseguidos, foram destruídos. Mas os que viviam na maracutaia, com Pilatos, com outros e outros, esses aí foram poupados pelos romanos. Porque eles disseram, não, nós não precisamos ser mortos por vocês, nem oprimidos, porque nós estamos fechados aqui, éramos fechados com Pilato, com todo mundo, vamos ficar fechados, né? Os outros judeus podem se dispersar, mas nós não, nós temos que continuar com a nossa mamata. Inclusive, nós estamos aqui para ajudar vocês, César, todo mundo, o imperador fulano, ciclano, não, nós estamos aqui colados com vocês, então somos fechamento, né? Não acontece nada com nós, com a nossa família, e nós vamos fechar aí. E deixa com nós, que nós sabemos também como entrar no meio desses cristãos, como fazer a cabeça deles, como entregar a cabeça deles para vocês, né? Nós sabemos o que eles gostam, nós conhecemos a palavra desse tal de Jesus aí que eles seguem, nós sabemos todo o manejo, como iludir a eles, né? Eles acreditam em anjos, eles acreditam no céu, eles acreditam em Jesus Cristo, eles acreditam em visões, acreditam em tudo isso. Então não fica tranquilo, que nós vamos saber, nós vamos mandar carta para essas igreja, e aí quando eu tiver a chance eu vou entrar lá e eu vou saber quem é o líder deles, nós vamos matar 2 coelhos numa paulada só, vamos pegar eles e vamos pegar também os líderes, né? Como eu te falei, como a polícia faz, né? Então esse João aparece, né? Aí no capítulo 1 de Apocalipse ele faz uma dedicatória, né? Que você vê que o cristão que tem olhos iluminados, a mente de Cristo, você vê que é um falso profeta, tanto é que ele está forçando a barra para provar que ele também é um irmão. Eu, João, que também sou irmão vosso. Olha aí, para que você está falando assim comigo, João? Eu sei que você é meu irmão. Mas vem cá, você apareceu agora? Onde você estava todo esse tempo? O apóstolo Paulo já foi para a glória, a Pedro também.
Ele nunca falou de você. O João que andou com Jesus não pode ser você, porque nós conhecemos o João, o verdadeiro, né? Que João é você? Não, eu também sou irmão seu, de vocês, na luta, na perseverança. E por que a gente nunca ouviu falar de você? Não, porque eu estava fazendo uma outra obra, né? Ele podia dar uma desculpa, né? Mas eu sou irmão de vocês. Aí quando ele fala tudo isso, aí lá na frente ele vai falar, inclusive eu fui preso por causa da palavra de Deus, fui levado para uma ilha, e nesta ilha eu tive uma visão. Aí é que vai começar agora a parafernália. Veja que ele mesmo, quem tem olhos iluminados, a mente de Cristo, vê que do capítulo 1 inteiro ele se contradiz inteiro, né? Quando ele fala que Jesus é o alfa, é o ômega, você vê que é um homem que conhecia, mas depois ele diz que Jesus morreu, eu estou aqui em nome daquele que morreu e nos salvou e tirou os nossos pecados. Agora você vê que e ainda diz assim, que nos fez sacerdotes, santos, não sei o que nos salvou. Aí você vê que esse mesmo homem que está falando todas essas coisas, que Jesus fez isso, fez aquilo outro, ele nas cartas ele começa a se contradizer, porque aí quando ele ganha a confiança dos cristãos, aí ele vai vir com as pragas, com a maldição, aí ele vai começar a tocar o terror, né? Vai começar a tocar o terror. Aí a igreja que está em Éfeso escreve, pronto, aí vai começar o terror. Aí vai começar a besta, vai começar tudo. O mesmo homem que tinha acabado de falar que viu Jesus, né? Que Jesus nos ama, que perdoou os nossos pecados e que fez tudo isso. E isso você vai ver no decorrer das 7 cartas que nós vamos ler para você uma por uma. Por enquanto, às vezes nós queremos entrar nas cartas, mas se não tiver a introdução, nós já fizemos o primeiro vídeo, estamos fazendo esse outro agora, para você entender, porque se você não entender essas coisas, não abrir a sua mente para essas coisas, você não vai entender. Né? Porque como é que pode um homem dizer que teve um encontro com Jesus, aquele, falando para as igrejas, para as 7 igrejas, aquele que tirou os nossos pecados, morreu por nós, tal, né? E que nos fez reis, sacerdotes. Ora, Jesus nos perdoou dos nossos pecados, e esse mesmo Jesus lá na frente vai começar a jogar praga, vai começar a amaldiçoar. Né? Ele mesmo se contradiz no que ele está dizendo. E muita gente nessas igrejas não recebeu essa palavra, inclusive esse picareta é o mesmo que escreveu a 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Lembre-se, não é João que andava com Jesus, nem João Batista tampouco. É esse falso João do Apocalipse, que inclusive mexeu no livro dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos, de Mateus, Marcos, Lucas, João. É o mesmo sem vergonha que conta aquela história do rico e Lázaro. É o mesmo. Esse foi designado para tentar destruir todo o trabalho da graça de Deus, principalmente a pregação que foi feita pelo apóstolo Paulo. Eu vou procurar uma passagem onde está escrito que tinha um sujeito, não sei como é o nome dele, Onésimo, Genésio, uma coisa assim, que esse cara não aceitou esse João na casa dele. Esse João, ele até reclama, porque o irmão fulano não nos recebeu bem. O cara falou, aqui não, meu irmão, não vem pra cá com esse papo de besta, de dragão, isso aqui não é filme de Robin Hood, não, aqui nós aceitamos a graça de Deus, nós somos salvos para sempre, mais que vencedores em Cristo. Jesus já morreu, já ressuscitou, já nos perdoou dos nossos pecados, nós estamos salvos, as nossas fraquezas é da nossa carne, mas Deus não nos olha segundo a carne, segundo as nossas obras. Vem para cá com esse papo de dizer que conheço as tuas obras. Que obras? Nós não somos salvos por obra, meu irmão, nós somos salvos pela fé. Vai contar essa história lá com Macedo, com Valdemiro, com R.R. Suado, vai contar suas histórias para lá, para aquele povo lá, que vive lá pegando rosa ungida, tomando banho de sal grosso, ao invés de procurar ouvir a graça de Deus. Aqui não, aqui nós não recebemos não, aqui nós somos da graça de Deus. E botou ele para fora. Eu vou achar essa passagem antes de entrar nas cartas e vou mostrar para você que está escrito, tá bom? Então nós estamos fazendo essa introdução para você entender. Você comece a ler do Apocalipse 1:1, vá lendo e vá pensando. Você é um filho de Deus, você é inteligente, você não tem só essa mente humana para entender esse universo, você tem a mente de Cristo, você tem o mesmo Espírito, o Espírito de Deus que estava naqueles discípulos, que estava no apóstolo Paulo, ele está dentro de você. Ou ele morreu, foi embora também com os discípulos e com Jesus? Não, ele está aí dentro de você, e ele mostra para você, justamente, ele confirma para você e mostra para você o que aconteceu há
2.000, há 10.000, há 1 bilhão de anos atrás, ele confirma para você. Agora ele mostra para você a história verdadeira. Né? Que estudiosos, que PhDs em teologia, que isso e aquilo não pode revelar para você, mas você tem a mente de Cristo. Por isso o Senhor Jesus disse: quando o Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Cuidado, não fique atrás, não fique só na Bíblia, não. A Bíblia tem muita informação que é verdade, tem muita informação que é mentira, né? A Bíblia foi manipulada há séculos, está sendo manipulada por esses homens. Então tem coisas na Bíblia que você vê que é de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: julgai todas as coisas. Julgar é o quê? Entender. Você lê, não vá se entregando, não. Leia, procure entender, julgue, né? Isso aqui tá certo, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não, ó. Isso aqui é mentira. Isso aqui não tem fundamento. É assim que você tem que ler a Bíblia. Você não pode ir se entregando, você não pode ir se entregando a qualquer pregação que você ouve, de Macedo, de Valdemiro, que manda você pegar um caroço de feijão. Isso não tem base, isso não tem nada. Então você é um cristão inteligente, o filho de Deus. Como é que os filhos das trevas são mais espertos do que você? Você tem que abrir os seus olhos, você tem que ficar ligado. Tantos nesses que estão aqui em carne e osso aí, nos meios de comunicação, rádio, televisão, internet. Você tem que ficar esperto com essa gente. E também, quando for ler a Bíblia, ficar esperto também, porque tem os falsos profetas que morreram e deixaram seus escritos dentro da Bíblia. Esse picareta desse João é um deles. Esse falso profeta é um deles, que era um líder religioso. E vamos mostrar para você logo mais pra frente, tá bom? Então nós vamos gravar outro vídeo, vamos postar outro vídeo. No próximo vídeo nós já vamos entrar nas cartas do Apocalipse, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. E dê o seu like aí, tá bom?